seminarista, tá? Ele tá lá no JMC, em São Paulo, e é ele que vai trazer a mensagem para a gente hoje. Grande mestre. Legal. Ô, Diel, tá faltando o Alessander ou é porque não apareceu na minha tela aqui ainda? Provavelmente ele tá numa outra reunião que a gente estava participando até agora há pouco, e aí ele ficou por lá, junto com o Thales. Tá bom. O pessoal tomando chimarrão ali tá me matando de vontade, olha lá. E a gente também tá com a presença do pastor Tiago aqui, que é da Batista Central. O microfone, pastor. Ele não se ligou. Não, microfone. Aê! Eu Agora também sim. vocês, cara. Agora sim, agora destravou a tela. Um abraço aí. Um abraço, pastor. Pronto, estamos ao vivo agora. O que eu falei agora, as pessoas que estavam assistindo não viram, então vou falar de novo. Você que está online agora no YouTube, no Facebook, a gente vai olhar os comentários e comentar os seus pedidos de oração na live. A gente esqueceu semana passada. E hoje não vai acontecer. Acho que pode começar, Vitor, né? Já, vou começar então, antes de entrar mais gente. Então, pessoal, boa noite. Eu me chamo Vitor. Eu vou ser o facilitador dessa reunião hoje. E, para começar, eu posso pedir para ti, Magdiel, para começar orando por essa reunião, por nós, pela mensagem, pelos louvores que serão entoados. Tem algum problema? Não, ora sim, ora sim. Então vamos orar, Amém. irmãos. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos porque o Senhor tem sido misericordioso, tem nos dado aquilo que nós não merecemos, Senhor. Tem nos dado o privilégio de podermos nos reunir como povo teu aqui, mesmo que à distância. Que o Senhor fale conosco nesta noite, que o Senhor abençoe cada participante desta live, aqueles que estão assistindo ou porventura vierem assistir depois. Que eles recebam de ti mesmo, Pai, da tua porção, a tua palavra que vivifica, que nos dá ânimo para seguir a caminhada da fé, Senhor. Nos abençoa tudo que fizermos aqui. Que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Muito obrigado, Magdiel. Então, pessoal, esse é o momento que a gente tem agora de compartilhar. Vocês estão livres agora, se quiser desmontar o microfone, para contar alguma coisa que aconteceu de relevante na semana de vocês, ou até mesmo para agradecer ou pedir a oração para todos nós. Daí pode ser organizadamente, cada um falar um pouquinho. Vocês estão livres. Eu vou começar. Eu peço oração pelo meu pai, ele se chama Von Braun. Na terça-feira, ele foi diagnosticado com corona. Fizeram tomografia nele e identificaram que ele estava com perda de 20% nos pulmões dele. E eu peço oração pelo meu pai. Ele não está tão ruim assim, mas ele de vez em quando tem febre, dor de cabeça e já começou com uma tosse. E eu peço também pelo Tiraste, Tu ficou mudo, Vitor. tiraste o áudio, bota o áudio. Isso. Vocês estão escutando agora? Sim. Agora sim. Tá. Eu peço oração pelo meu pai e pelos meus familiares. Meu pai contraiu corona e os meus avós ainda moram lá em casa também. Peço oração para que Deus possa proteger e que mais ninguém possa se infectar lá em casa. Ele está em quarentena agora, isolado. E é isso. Eu faço com vocês agora. Aproveitando esse assunto de corona, eu quero pedir também pela uma tia minha que mora no Ceará, meus familiares, ela e o seu esposo estão com coronavírus também, e ela tem outras tias que estão também com suspeita do corona, e elas se revezam para cuidar da minha avó de 80 anos. Então a gente está um pouco apreensivo se a minha avó vai pegar, não vai, se pegou, como é que vai ser essa reação, que quero pedir pela minha família lá. A situação em Fortaleza não está muito boa, está bem mais difícil do que aqui, então quero pedir oração pela minha família lá. Vocês estão livres, pessoal, pode falar. Eu gostaria de pedir oração pela irmã Yara.
e está hospitalizada. É uma senhora de nossa igreja que foi acometida por um câncer e ela está no hospital para trocar a sonda. Então, oração por ela. Ok, pastor. A minha família também na Itália, né? Tem uma família que mora em Sicília, né? E faz tempo, né, que eles têm, como vocês devem saber, têm enfrentado essa questão da pandemia. E todo mundo que estava no norte foi para o sul, né? Justo onde a minha família mora, no sul da Itália. Então, tem muito risco, né? Por favor, se puderem orar para minha família, obrigada. Oi, gente. Também queria pedir oração por um filho de uma amiga minha, recém-nascido. Tá no UTI neonatal, porque ele tá com glicose baixa e daí ele não tá muito bem. E a minha amiga tá bem preocupada, né, com mamãe, e aí eu queria orar por eles, pedir oração por eles também. Por favor. Eu queria pedir pela minha família lá no Pará também, que lá a coisa tá bem crítica. Que tenham paciência e fiquem em casa, porque poucos ali precisam sair para trabalhar, né? A maioria já é... Minha mãe e minha avó são aposentados, minha irmã está com licença maternidade. Só uma das irmãs precisa sair para trabalhar e que ela tenha cuidado quando voltar para casa, né? Ok. Eu queria pedir oração também pela minha família, né? Que também é do Pará. A minha mãe é uma daquelas que tende a trabalhar, né? Ela está fazendo um teste para Covid. Meu pai tem problema de coração. A gente tem um tio que morreu de coronavírus. Que Deus possa ajudar tanto a família do meu tio que morreu, como também meu pai, né? Que está no grupo de risco e que tudo não passe de um susto, né? Mais alguém? Tá, já tem ninguém mais se pronunciar. Wendel, tá contigo, louvor. Beleza, então vamos tocar duas músicas. Não tem como a gente fazer um grande coral junto aqui por causa do delay, né? Então, vou tocar aqui e cantar junto. E vocês, nas suas casas, podem cantar com seu microfone mutado, mas cantem junto, né? Participem desse momento. Hoje temos a participação do meu irmão, ele está aqui com a gente lá no teclado, aqui, o Daniel. Então, a gente vai fazer o nosso tempo de louvor agora. A primeira música que queremos cantar é Ele Exaltado. Uma música bem conhecida, então cantem junto com a gente, tá?
música que a gente vai cantar é Quebrantado. Música também muito conhecida, todos conhecem. Então, cantem junto com a gente. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, a sua obra eu vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me abriu sem palavras, me aproximou, quebrantado o seu amor. Merecida minha graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida, eu estava condenado, mas agora pela eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu sem palavras, me aproximou, quebrantado por seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu sem palavras, me aproximou, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu sem palavras, me aproximou, quebrantado por seu amor. Isso aí, Vitor. Tá contigo. Muito obrigado, Ana, por esse momento. Tudo bom? E, pessoal, esqueci de falar, os pedidos de vocês, eles vão ser condensados e depois eu posto lá no grupo da CJ e o Magdiel pode postar no grupo de vocês, os jovens. O Magdiel vai ser a ponte entre a gente e vocês, o pessoal da presbiteriana.
E agora é a hora da mensagem. Eu acho que, Carlos, é contigo agora. Se tu quer trazer a mensagem, tu pode assumir, então. Tá bem, irmãos queridos? Espero que vocês todos estejam me ouvindo bem daí, tá bom? Estou aqui com as telas abertas. Vou pedir a vocês que, por gentileza, deixem as suas câmeras abertas, porque é importante essa pessoalidade, assim, da gente se ver por aqui, tá bom? Ainda que por esse meio, assim, um pouco distante. Quero dizer para vocês que é um grande privilégio para mim poder trazer a palavra de Deus nessa noite a vocês. Alguns eu já conheço, outros estou tendo o privilégio de conhecer agora. Nossa igreja amada, é uma bênção tê-los juntos conosco, né? E a gente, assim, viver aquilo que de mais precioso a gente recebeu nessa terra, que é o fato de termos sido feitos filhos de Deus, não é? Nós compartilhamos da fé no poderoso Salvador, que nos uniu pela cruz, e graças a Deus por isso. Prazer ter também o senhor, o pastor Tiago, aí com a gente, tá bom? De tal maneira que nós vamos, então, dar continuidade à proposta desse grupo, que é fazer os estudos no livro de Provérbios, e hoje nós chegamos no capítulo 6, tá bom? Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia, se você tem ela aí ao seu alcance. A minha Bíblia, ela está na versão revista e atualizada, tá bom? É Almeida Revista e Atualizada, chamada ARA. Se você tiver uma Bíblia nessa versão, eu vou pedir a você que abra ela aí. Vai ser bem importante a gente acompanhar junto esse texto, o estudo desse texto, e eu vou pedir a você que não feche a sua Bíblia depois da leitura, porque nós precisaremos retomar o texto várias vezes ao longo da exposição, tá bom? Portanto, livro de Provérbios, capítulo 6. A princípio, nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo e vamos, então, desenvolvendo aqui o estudo de cada parte. É um provérbio bem grande, de todos os provérbios, este é um dos maiores. Ele traz uma riqueza bastante importante de ensinamentos para nós, não é? Tem alguns aspectos bastante difíceis, mas um fato que é muito importante no estudo da palavra de Deus é que fala-se que quanto mais fundo está o veio, maior é a riqueza do metal precioso que lá está, não é? Então, às vezes, a gente tem que cavar um pouco mais fundo para entender a grandeza do que Deus tem para dizer a cada um de nós. E, bom, acredito que todos os que podem já estão com a Bíblia na mão. Eu vou pedir a você que leia junto comigo. Carlos, o seu microfone está mutado, tá? Agora Isso. sim? Agora sim? Isso. Tá bom. Ouviram tudo ou não? Acho que sim, né? Tá bom. Nós vamos então fazer a leitura do capítulo 6, todo o capítulo, tá? De Provérbios, e vamos fazer a exposição do texto todo à medida que for possível, também em função do tempo a gente não pode esticar muito, mas com a graça de Deus nós vamos até o final, do versículo 1 até o 35. Diz assim a palavra de Deus: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, está preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade todo o tempo, maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado,
sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua de mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Versículo 20 agora. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a mulher adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio, sem que suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo. Todo aquele que a tocar, não é certo que se despreza o ladrão, quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto. Entregará todos os seus bens de sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoite e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Amém. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça. Nós vamos falar com o Senhor mais uma vez. Poderoso Deus, lido está o teu texto sagrado, Pai amado. E agora, Senhor, nós clamamos a Ti. Clamamos a Ti que do alto fale conosco através da Tua santa palavra. Clamamos a Ti, ó Deus, que torna o coração de cada um de nós que aqui estamos terra fértil para a Tua boa semente. Varre do nosso coração a incredulidade, Senhor, e dá-nos um coração crente. Ajuda-nos neste instante, Deus, a trocarmos as nossas meias verdades, a trocarmos as nossas crendices e as nossas superstições pela Tua santa palavra, pela Tua palavra inerrante e perfeita. Repreende o mal, Satanás, os principados e as potestades, de tal maneira que nada impeça que nesta hora a Tua palavra santa seja imputada no nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, o texto de Salomão é um texto muito claro, é um texto muito objetivo, como a palavra de Deus objetiva ser em todos os seus aspectos. Nesse texto que nós acabamos de ler, Salomão está cumprindo o seu propósito primeiro, que é o de trazer ensinamentos práticos, objetivos e claros, de tal maneira que o seu filho ouvinte, o seu possível primeiro ouvinte, mas não somente ele, senão que todo o povo de Israel e até os de fora que se achegavam a eles para ouvirem a sabedoria de Salomão, pudessem ser beneficiados desse conhecimento. E aqui, queridos, nós nos deparamos com um texto da palavra de Deus que coloca todos nós em condição de espanto em alguns aspectos. Nós vamos perceber que neste texto as palavras foram minuciosamente escolhidas, talvez pela gravidade do que elas significam, para trazerem um pouco mais de amenidade na forma como são ditas. Nós vamos perceber que a palavra de Deus aqui fala conosco de maneira muito profunda. É possível que muitos de nós sentir-se-ão nus diante dessa palavra. Eu me lembro agora de uma palavra, de uma frase de Agostinho, ou melhor, de Martinho Lutero, onde ele disse que ou este livro que acabamos de ler nos afasta do pecado,
ou o pecado nos afasta deste livro. A palavra de Deus, ela tem esse efeito na nossa vida. A palavra de Deus, alguém disse com muita sabedoria, ela não é difícil de entender, ela é difícil de ser aceita. E é por isso que eu quero convidar você que, com o espírito crente, achegue-se a esta palavra, de tal maneira que sejamos todos nós beneficiados pelo entendimento que vamos ter aqui das partes deste texto. O texto que Salomão discorre aqui, irmãos amados, ele está dividido em 4 partes. A primeira delas está na divisão natural que a sociedade bíblica fez, que é do versículo 1 até o 5, a segunda do 6 ao 11, a terceira do 12 até o 19 e a quarta do versículo 20 até o final do texto, no versículo 35. Aqui, Salomão está contrastando, mais uma vez, a diferença entre ser sábio e ser tolo. Este é o contraponto. Ser sábio é alguém que recebe apenas do alto uma instrução suprema e soberana que é capaz de mudar os rumos da sua vida para um objetivo perfeito e para um resultado satisfatório. Isto é ser sábio. A sabedoria ensinada na palavra de Deus não é algo que pode ser obtido nos livros. O que pode ser obtido nos livros é conhecimento, é produto da inteligência. Funciona assim. Quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente abre um livro e lê. Quando você lê vários livros, então o entendimento de vários livros torna-se um conhecimento, um entendimento acumulado, e isso na Bíblia é chamado de entendimento ou conhecimento. O conhecimento, portanto, tem a ver com o acúmulo do aprendizado. Mas a sabedoria é diferente disso tudo. Foi Jó quem disse que a sabedoria não pode ser encontrada nessa terra. Ele disse, se a gente cavar bem fundo, a gente encontra lá no fundo ouro, metais preciosos e tudo mais. Se a gente pegar a madeira, trabalhar, fazemos móveis e tudo isso será um resultado bem interessante. Se a gente trabalhar os materiais da terra, nós vamos fazer tijolos, e assim ele segue discorrendo que tudo pode ser aprendido e compreendido com um pouco de empenho. Mas ele diz, mas a sabedoria não pode ser obtida na terra. A sabedoria é algo que só vem do céu. E é ela que Salomão está nos ensinando aqui nessa noite. Algo que só pode vir do céu. Então ele diz, o contraste do sábio, ou seja, aquele que recebe de Deus instrução plena, é o tolo. O tolo é aquele que acha que já sabe o suficiente. O tolo é aquele que acha que pode fechar o livro sagrado e ainda assim encontrará sabedoria para uma vida plena. O tolo é aquele que despreza o conhecimento de Deus e agarra-se às psicologias e às filosofias humanas como palavra última para nortear a sua vida na terra. O tolo é aquele que despreza o que é sublime por algo que é apenas bom. O tolo é aquele que abre mão do que é surpreendente e magnífico por aquilo que é terreno e passageiro. Aqui nós aprendemos a ser sábios com Salomão nesta noite e como deixar de ser tolo. Aqui ele nos dá 4 passos práticos sobre como não sermos tolos na vida. Eu tenho aqui preparado alguns slides, mas me parece que vai ser mais produtivo se seguirmos nesse formato, para eu não ter que mudar as telas, tá bem? Então eu quero que você acompanhe comigo, por gentileza, o primeiro passo, a primeira instrução de Salomão sobre como não ser um tolo. Ela está no versículo 1 até o versículo 5. Aqui ele apresenta o problema logo no primeiro versículo. Ele diz que o problema é ficar por fiador de alguém. O primeiro passo para não ser um tolo é não ser fiador de ninguém. E a gente para pensar nisso e pensa, mas ser fiador, o que será? E este ninguém significa todo mundo? Lhes explico com detalhes. Ser fiador é assumir a responsabilidade financeira por outra pessoa. Ser fiador é você dizer, a partir de agora, se alguma coisa der errado com esta pessoa, eu assumo a dívida, eu resolvo o problema, eu seguro a parada. Esse é o negócio, tá bem? Esta é uma prática muito comum nos nossos dias, nas atividades bancárias. É muito comum que alguém faça isso até como cortesia ou gentileza para ajudar alguém que julga necessitado, tá bem? Mas aqui a instrução de Deus é, não faça isso. Não seja fiador, e a segunda parte do problema é de ninguém. Se você prestar bem atenção comigo no texto, você vai ver que ele diz assim, filho meu,
Se ficares, ou se ficaste, veja a partícula se, que significa uma hipótese, um caso, não é? Se você vier a ser fiador ou ficar fiador de alguém, e aí ele descreve quem é este alguém, o teu companheiro. E se te emprestaste ao estranho, olha, então agora ele descreve quem é esse alguém com duas características. Primeiro, não fique fiador do seu companheiro. E segundo, não fique fiador de alguém que é estranho. Talvez a gente tenha bastante prontidão para atender a segunda parte. Olha, ser fiador de alguém que eu não conheço é algo que eu jamais faria. E aí você diz, tá bem, mas ser fiador de alguém que é próximo, companheiro, isso aí é uma coisa que parece, inclusive, ser o exercício do bom samaritano. Será que não é uma coisa boa? A resposta da palavra de Deus é não. Não seja fiador de absolutamente ninguém, para você não ser tolo, para você não sofrer as consequências, para você não acabar tendo que arcar com o custo alto desta decisão que vai de contrário àquilo que a palavra de Deus instrui você a fazer. Eu fiquei intrigado com esta palavra companheiro e fui ao texto sagrado para tentar compreendê-la melhor. Eu queria compreender, será que companheiro significa até os parentes, as pessoas do primeiro grau? E aí a palavra original hebraica significa, sinônimo para companheiro aqui no texto, significa amigo, camarada, pessoa outra, amigo íntimo, colega, co-cidadão, outra pessoa no sentido secundário, ou simplesmente outra pessoa, qualquer que seja. Portanto, a instrução de Deus é nunca seja fiador de absolutamente ninguém. Primeiro passo para não ser tolo. Ele apresentou isso como um problema. E a questão é, mas aí você deve estar pensando nesse exato momento, mas eu sou fiador de alguém. Então, como é que eu faço a partir de agora? Porque o problema já está criado, né? Se você estava às vésperas de fazer, não faça. Mas e se você é? Como proceder? Aqui está a instrução. O próprio sábio Salomão nos traz o passo a passo de como proceder a partir disso. Bom, se você já compreendeu que tem um problema, então você está, como ele usa aqui alguns adjetivos para descrever o problema, no final do versículo 1, você está empenhado, ou seja, você está na mão de alguém. Versículo 2, você está enredado, quer dizer, você está completamente tomado pela a capacidade de dominação de uma outra pessoa. E, finalmente, no versículo 2, ele diz, você está preso por causa das suas palavras que garantiram esta fiança que agora você precisa sustentá-la. E aí o versículo 3, Salomão traz, então, como você deve agir. Então, como eu devo agir diante do problema? Como eu devo resolver? A primeira palavra do versículo 3 diz agora. O tempo é agora. A palavra de Deus aqui nos instrui e quando nós vamos ao texto de Eclesiastes, é impressionante o que está escrito lá. O autor de Eclesiastes diz que o coração do sábio, isso está em Eclesiastes 8, versículo 5. Eclesiastes diz que o coração do sábio compreende o tempo e o modo. O coração do sábio sabe a hora e o jeito. O coração do sábio sabe o momento de agir e o jeito de fazer. Este é o coração, esta é a situação final de alguém que adquire de Deus a sabedoria do alto. Esta pessoa, então, sabe o momento de agir e o jeito de agir, e aqui Salomão começou exatamente nesta ordem, dizendo qual é o tempo de resolver o problema de eu ser fiador de alguém. E o tempo é agora. E, em segundo lugar, ele vai dizer o modo. Então, o que eu faço? Aí ele diz, agora, pois, faze isto, filho meu. A palavra aqui é um verbo, fazer. E, em segundo lugar, ele diz, livra-te. É o segundo verbo do texto. Atitude, ele está dizendo. Levante agora e comece a ter atitudes para corrigir o problema que está posto diante de você. E o problema, naturalmente, pode gerar na outra parte, ou seja, aquele que recebeu de você a garantia de que você seria fiador dele, isto pode incomodá-lo. É o que está na última parte do versículo 3. Ele disse, prostra-te e importuna o teu companheiro. Prostrar-se é sinônimo de ajoelhar-se. Ele está dizendo, ajoelhe-se diante da pessoa em condição de humildade e diga, fulano, eu estou voltando atrás. Eu pensei melhor
eu estudei melhor, compreendi melhor a situação e percebo que a melhor atitude que eu devo tomar, ainda que isso lhe cause algum dano ou alguma tristeza, alguma incomodação e talvez até abale nossa amizade ou nosso relacionamento, eu preciso voltar atrás e desistir do acordo que fiz com você e do compromisso que assumi, porque agora eu compreendi um modo melhor de viver e de fazer. Então, esta pessoa humildemente, que no caso é você, vai atrás daquele com quem você se empenhou e pede a ele que desfaça o processo. Assim, esta pessoa naturalmente pode ficar incomodada, mas não obstante isso, Salomão segue no versículo 4, dando mais instruções. Ele disse, não des sono aos teus olhos. Veja, agora ele começa a descrever a natureza, a urgência da demanda. Ele está dizendo, não deixa para depois. Não deita para dormir enquanto esta situação ainda está de pé e enquanto o acordo ainda não está desfeito. Não durma você enquanto não resolver o problema. Não repouse as suas pálpebras. E o versículo 5, livra-te, mais uma vez, o verbo aqui no imperativo que diz a intensidade com que você deve agir diante da circunstância que está feita. Ele diz, livra-te como a gazela da mão do caçador, como a ave da mão do passarinheiro. Livre-se dessa situação com a mesma intensidade com que um animal que está prestes a ser devorado tenta se livrar daquele que é o seu devorador. É isso que ele está dizendo. Irmãos queridos, quantas noites de sono nós já perdemos porque ficamos fiador de alguém que não pagou a conta? Quantas vezes nós já pusemos talvez até a nossa própria casa a risco, ou nossos bens, ou até o alimento de nossa família a prêmio, pelas custas de ter assumido o compromisso por outra pessoa. A palavra de Deus está dizendo, não seja tolo, seja sábio e mude esta situação. O primeiro passo, portanto, de como não ser um tolo é livrar-se ou deixar de ser fiador e não tornar-se fiador de ninguém. Aí vem a segunda instrução, versículo 6 até o versículo 11. Veja que impressionante segundo passo Salomão nos dá para não sermos tolos nesta vida. Ele está dizendo, não seja preguiçoso. Abandone a preguiça. A preguiça é um mal mortífero. A preguiça é um veneno. A preguiça é um mal que vai te consumir aos poucos e vai deixar você sem nada. Qual é o problema, portanto, que ele aqui descreve? Ser preguiçoso. E veja que os versículos 9 até o versículo 10 descreve ainda o que é a preguiça. Sabe, é impressionante, mas algumas pessoas podem ter dúvida no que de fato caracteriza a preguiça na vida do ser humano. Veja só como Salomão aqui descreve ela com bastante detalhes. Ó preguiçoso, diz o versículo 9, até quando ficarás deitado? Posição passiva. Alguém que descansa, repousa e mesmo quando está descansado, segue mais um pouco deitado. Ele diz, versículo 9, na segunda parte, quando te levantarás do teu sono, versículo 10, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Então, Salomão descreve que a preguiça é aquela condição diferente do descanso naturalmente merecido a quem está cansado. Não confunda as coisas. Depois de trabalhar um dia inteiro, naturalmente as limitações da natureza humana nos fazem ter que repousar. Isto não é preguiça. Uma pessoa dormir 6, 7 horas por noite não é preguiça. Uma pessoa sentir-se cansada depois de uma longa jornada não é preguiça. Quando o trabalho é braçal e exaustivo, o resultado é a necessidade de descanso e isso não é preguiça. O que ele está dizendo é aquela pessoa que deita, descansa, mas não levanta. Tem gente que fica deitado na cama depois de descansar e fica virando de um lado para o outro, né? Como alguém disse, parece um ovo frito, né? Fica vira de um lado, vira do outro, vira de um lado e aquilo não acaba. A pessoa não salta da cama. Dá 9, dá 10, dá 11 horas e ela segue no mesmo ritmo. Note que todas as caracterizações que Salomão dá para a situação de preguiça mostram alguém em condição passiva. O preguiçoso é sempre passivo. Ele está deitado, diz a palavra, e quando ele se levanta, ele cruza os braços. Os braços são o instrumento do fazer. As mãos são a máquina do executar.
Ele disse que o preguiçoso, enquanto está deitado, descansa, dorme, mas a hora que ele levanta, ele boceja e cruza os braços. Então veja que não é preguiçoso apenas o que deita tarde e acorda tardíssimo. Preguiçoso é aquele que levanta, mas não age. Preguiçoso é aquele que, quando está de pé, age como se estivesse deitado. Não produz. É um ser humano sem produtividade. Veja, a palavra tosquenejar é sinônimo de bocejar. Você já deve ter visto alguém assim, não é? A pessoa acorda e meia hora depois você olha para ela, a cama está nas costas, não é? Ela segue bocejando, se coçando, esfregando os olhos. Até agora não houve atitude. É disso que ele está dizendo, que se trata a preguiça no seu grau mais nocivo e perigoso. Ele está dizendo que esta pessoa não se engane. Versículo 11. O mal é que virá sobre ela repentinamente duas coisas. Veja o que o versículo 11 diz, que está reservado para quem age deste modo. Primeiro, lhe sobrevirá a tua pobreza. Primeira coisa, o preguiçoso vai experimentar a pobreza repentinamente. Segunda coisa, ele diz que o preguiçoso vai experimentar a necessidade. Ele vai sentir necessidade de roupas, livros, de pagar boletos, contas. Ele vai sentir a necessidade de comprar isto ou aquilo para a sua subsistência. Ele vai precisar de muitas coisas e não vai encontrar recursos para nada. E a palavra de Deus nos diz que isso não acontecerá com aviso prévio. A palavra de Deus nos diz que isto acontecerá sobre esta pessoa repentinamente. A figura que Salomão usa aqui é a figura de um ladrão. Ora, o ladrão vale-se do elemento surpresa. Se não fosse pela surpresa, ele não seria um ladrão, ou não seria um ladrão bem-sucedido. O ladrão só tem sucesso na sua empreitada de roubar alguém quando ele pega esta pessoa desprevenida. O preguiçoso, às vezes, acha que vai ter um pouco mais de tempo. Esse é o problema da preguiça. O preguiçoso acha que vai ter mais um dia, mais uma semana, um mês, mais um ano para começar a estudar, quem sabe, mais um pouco para começar a distribuir os seus currículos, mais um pouco para começar a ler, mais um pouco para começar a arrumar. Este é o sentimento procrastinador do preguiçoso. E a palavra de Deus nos diz, não se engane. De repente lhe virá a necessidade mais intensa e você será pego com as calças na mão. Olha, nós estávamos há um pouco antes aqui de começarmos esta grande pandemia, lá na igreja, tratando a respeito do livro de Tiago. Nós estávamos expondo todo o texto de Tiago. E era impressionante como nós começamos a exposição do livro tão empolgados e falávamos a respeito da provação. E então o primeiro capítulo trata disso. E esses dias eu estava pensando, depois de mais de 40 dias, quase 60 dias em quarentena aqui no estado de São Paulo, eu estava pensando, olha, que tristeza, a gente nunca imaginou que a provação viria já na semana seguinte de modo tão intenso como ela veio. De repente, todos os que estavam trabalhando tiveram que fechar seus negócios e todos começaram a passar muita necessidade, a situação se agravou, a situação ficou complexa, pais de família estão agora nas filas do desemprego a buscar uma cesta básica e tudo virou da noite para o dia, literalmente no espaço de uma semana, tudo mudou. Quem de nós poderia prever algo dessa natureza? Absolutamente ninguém. 20 mil mortos ou mais do que isso já se contabiliza e nós jamais imaginávamos que uma provação tão grande viria sobre nós, que estávamos ali quase que humildemente iniciando o estudo no livro de Tiago que falava sobre provação. Queridos irmãos, tenham muito cuidado. Vocês são muito jovens. Eu tenho 35 anos de idade e experimentei na vida, amarguei na vida muitos dissabores porque experimentei da preguiça e fiz dela minha companheira. Não se engane, ela vem repentinamente e leva tudo o que você tem. Você simplesmente vai ver pessoas passarem nos concursos e você nunca passar em nenhum deles. Você simplesmente vai ver os seus amigos arrumando um emprego simples, galgando passo a passo a jornada do aprendizado, da formação do network, de fazer a sua rede de relacionamentos, de conseguir cada vez posições melhores de trabalho, legitimamente criando suas famílias, casando-se, tendo filhos e você ficando para trás em tudo, simplesmente porque você está agarrado a uma coisa chamada preguiça. Você vai ver as pessoas passando nos vestibulares, você vai ver pessoas ganhando bolsas e você ficando para trás,
perdendo, perdendo e perdendo, pedindo a Deus, orando, orando e orando, e não vendo absolutamente nenhuma resposta, porque nunca passou da posição passiva para a posição ativa. Você nunca conjugou os verbos da sua vida no sentido da atitude futura e da ação presente, mas fica sempre vivendo no passado e apenas olhando as coisas acontecerem na vida alheia. Isso é muito perigoso. Não se engane. Repentinamente tudo pode mudar. E a situação de descanso e procrastinação e de esperar um pouco mais pode ser a sua ruína permanente, enquanto você amargura todos andando para frente e você parado no mesmo lugar, quando não andando para trás. Mas o terceiro ensinamento que Salomão nos traz, ainda a respeito de como não ser um tolo, mas de como ser um sábio, está do versículo 12. Inicia-se no versículo 12 e vai até o versículo 19. Antes, porém, quase ia me esquecendo, nós aprendemos aqui qual é o problema, não é? Mas Salomão, muito didaticamente, como Deus age conosco, nos ensina como resolver o problema. Bom, se o problema é a preguiça, então Salomão diz, eu vou dar um exemplo bem simples de como é que você começa a resolver o problema. Observe as formigas. O exemplo que Salomão nos dá já é humilhante, não é? Ele está dizendo, você, ser humano, milhões de células amontoadas, 100 bilhões de neurônios no seu cérebro, não é? Construtores de espaçonaves e de satélites, vocês que dominam a química, a física, a biologia e a matemática, que são excelentes debatedores da internet e sabem navegar pelos mares profundos da rede, então eu vou dizer para vocês como é que resolve o problema. Olha para a formiga. Sai lá fora na rua e olha para a formiga. É isso que ele está dizendo. A primeira característica de quem quer resolver o problema da preguiça, queridos irmãos, é ser humilde. Você precisa abaixar a cabeça e reconhecer que o problema está aí. Sabe, na medicina a gente diz uma coisa, nenhum processo de saúde começa antes que o doente reconheça que está doente. Não começa. Porque quem não acha que está doente não vai ao médico, não busca ajuda. Quem não reconhece que está doente não busca solução para o problema. O preguiçoso, para vencer a preguiça, precisa bater no peito e dizer, de fato, eu sou esta pessoa, mas eu não quero mais ser assim. Este é o primeiro passo, o da humildade. Nosso Senhor Jesus ensinou muito sobre humildade. Ele disse assim, que aquele que se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, no devido tempo será exaltado. Mas o contrário também é verdade, aquele que se exalta será logo, logo humilhado. E aí, então, ele dá, no versículo 8, a solução para o problema da preguiça. Ele diz assim, a formiga, que não tem chefe e nem tem comandante, faz o seguinte, no estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. A sábia formiga sabe o tempo e o modo. É isso que ele está dizendo aqui. Ela sabe o tempo, ele disse, no estio, que quer dizer na época que não está chovendo, o que ela faz? Prepara o seu pão, ela come. Na época que não está chovendo, ela prepara o seu pão, ela come. E na segunda parte ele diz, na cega, veja, cega está escrito com a letra S. Não se trata de alguém que não enxerga, mas se trata do período da colheita. A cega é o momento da colheita. Enquanto os homens estão colhendo os seus grãos, os seus frutos, a formiguinha vai lá e pega aquilo que sobra e leva para dentro do formigueiro. Então, no período da colheita, ela ajunta o seu mantimento. No período em que não há colheita, ela come aquilo que ela ajuntou. Viu só? Sabe o que ele está ensinando para nós aqui? Planejamento. Para você vencer a preguiça, você precisa começar a planejar a sua vida. E para planejar a vida, existe um instrumento muito simples que está ao alcance de todos, chamado agenda. Pegue a sua agenda e planeje-se. Que hora eu vou estudar? Que hora eu vou almoçar? Que hora eu vou dormir? E que hora eu vou acordar? É isso. Coloque o horário na sua vida para o que é importante primeiro, para o que é secundário depois. Priorize o que é prioridade, secundarize aquilo que não é necessário em primeiro plano. Vamos ao nosso Senhor Jesus Cristo aprender o que é prioridade. Na primeira hora do seu dia, o que fazia o grande mestre? Falava com o Pai.
Então, a sua agenda tem que ter o primeiro item escrito: momento de oração e leitura da palavra. Você fala com Deus, você ouve Deus falar com você. Antes de aventurar-se sobre os pés, é preciso humilhar-se sobre os joelhos. Esta é a primeira prioridade do dia. Em segundo lugar, café da manhã. Em terceiro lugar, arrume a sua cama. Em quarto lugar, o horário do estudo ou do trabalho. Destine tempo para você descansar depois das refeições e assim a sua vida estará planejada. Faça uma agenda semanal e leve ela muito a sério. É assim que você aprende com a formiga a, nos tempos de bonança, trabalhar e estudar, para que nos tempos da escassez você tenha o suficiente guardado e conquistado para você viver uma vida plena para a glória de Deus. Mas não termina aqui. Salomão nos ensina o terceiro passo de como não ser um tolo. Versículo 12. Ele diz: não seja como o homem de Belial, um homem vil. Olha que coisa impressionante. Eu preciso ler esse texto todo com você. O homem de Belial, versículo 12, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés, faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal e anda semeando contendas. Olha o que virá na vida desta pessoa, pelo que a sua destruição virá repentinamente. O terceiro passo, como não ser um tolo, é não ser alguém imprestável. A palavra imprestável é chocante. Eu acredito que foi por isso que o tradutor de nossa Bíblia, o nosso irmão João Ferreira de Almeida, tenha preferido esta expressão homem vil ou homem de Belial. Note, estas duas expressões são traduções fiéis ou são sinônimos para a palavra que em primeira instância significa imprestável. A palavra hebraica para Belial é sinônimo de alguém que não presta para nada, alguém que não tem um fim proveitoso em si mesmo, alguém que é um companheiro vil ou uma companhia completamente desnecessária, uma pessoa ímpia e que com os lábios semeia apenas a destruição. É isso que ele está dizendo que se trata esta pessoa. Note, queridos irmãos, eu tenho certeza que nenhum de nós gostaria de ser caracterizado com estes adjetivos que acabo de descrever a vocês. O homem de Belial, segundo Salomão, é uma pessoa que destrói com os lábios e o faz utilizando não apenas a boca, mas todo o seu corpo. A questão aqui é muito maior do que tentar encontrar no repertório da nossa lembrança alguém que se enquadre nesta situação. Aqui, queridos irmãos, a primeira instrução ou aquilo que deve suscitar em nós primeira atitude é nós pararmos para uma autorreflexão e ver se nós é que não somos esta pessoa. Aqui é muito mais do que listar quem pode ser. Aqui é ter certeza de que você não está sendo esta pessoa, uma pessoa imprestável. Como eu posso saber que não sou, portanto, imprestável? É a pergunta que você pode estar se fazendo agora. O texto descreve, ele diz: o imprestável é aquele que anda com a perversidade na boca. Cada vez que ele abre a boca, o resultado é tentar destruir alguém ou alguma coisa com as palavras que profere. Sabe, eu preciso aqui abrir um breve parêntese para a gente refletir sobre isso. Há muita gente nos nossos dias que não fala as coisas, mas escreve. E eu preciso dizer a você que escrever nada mais é do que traduzir em símbolos aquilo que a linguagem verbal traduz em palavras e sons, tá bem? Portanto, aquilo que se escreve e aquilo que se fala tem finalmente o mesmo princípio, a mesma finalidade e os mesmos resultados. Há muita gente que tem muita disposição para entrar na internet, no Face, nessas redes sociais todas, para destruir alguma ideia ruim que lá está. O problema, queridos irmãos, é quando essas pessoas não conseguem construir nada de bom no lugar onde destruíram. As suas palavras são como dinamites. Aquilo que sai dos seus lábios é como uma ogiva nuclear. Ele destrói aquilo que de fato pode ser ruim, mas não constrói nada de bom no lugar. Eu preciso que você compreenda que não basta ser uma companhia para alguém. É preciso ser uma companhia edificante.
E no momento em que as palavras dos nossos lábios apenas recriminam e destroem, mas não trazem a solução e a construção, aquilo que dizemos é vil e desnecessário. Portanto, quando o apóstolo Paulo nos descreve enquanto povo de Deus, ele diz que nós somos os ministros da reconciliação. Ora, reconciliar o homem com Deus é mostrar o evangelho, a boa notícia, que vem depois de mostrar a lei, a má notícia. E isto é que produz a glória de Deus na vida do ouvinte e também na do falante. Portanto, queridos irmãos, é necessário que nós tenhamos muito cuidado para que os nossos lábios não sejam apenas destruidores, mas sejam também construtores, porque o lábio que apenas destrói é um lábio vil e imprestável. Aí ele segue dando mais características. Ele diz que essa pessoa, ela acena com os olhos. Os seus olhares sempre dizem alguma coisa de pejorativo a respeito de quem ou para quem ela dirige os seus olhares. Esta pessoa arranha com os pés, ou seja, ela é barulhenta, faz sinais com os dedos, e eu não preciso fazer aqui para você saber de que sinal estamos falando, não é? Desde os tempos antigos, os homens têm usado as mãos para mostrar algo que é perverso e de natureza ou de insinuação sexual pervertida. Portanto, aqui está a característica da pessoa que age desse modo, reprovável, portanto. Esta pessoa ainda maquina o mal no coração e semeia contendas por onde passa. A semente que ela leva no bolso, irmão querido, é uma semente ruim. Onde ela coloca a sua sementinha na terra, nasce uma árvorezinha bem má, e o resultado é catastrófico. Tem muita gente que está sofrendo nesse momento. Tem muita gente que está sofrendo a solidão, que é natural do isolamento, não é? Nós não podemos visitar as outras pessoas, mas tem muita gente que está sofrendo com muito mais intensidade, porque essa pessoa não faz falta para ninguém. Tem muita gente, irmãos queridos, que é tão imprestável que não faz falta para ninguém. As pessoas não sentem saudade dela. As pessoas não ligam para ela. E diz um ditado popular e moderno, que em tempos de WhatsApp, uma ligação telefônica é uma declaração de amor, não é? Então, se você recebeu alguma delas, viu, Andressa? É porque pode ter certeza que tem alguém que te ama do outro lado, mas tem gente que não recebe nem uma figurinha, nem um emojizinho, não é? Sabe por quê? Porque é uma pessoa desnecessária. É um momento de refletir. Será que a solidão que você está sentindo é a natural que todo mundo sente porque não pode visitar os outros? Ou é porque ninguém tem saudade de você? Porque a sua semeadura é amarga, os seus lábios são duros demais e a sua atitude reprovável e a sua presença dispensável. É preciso refletir, porque às vezes a gente sofre e atribui a culpa a tudo e a todos, mas é um momento de bater no peito com humildade e dizer: eu preciso mudar. Eu preciso viver diferente para eu ser mais feliz, mais sábio e menos tolo. Pois bem, a pessoa que vive assim, igualzinho que o preguiçoso, diz o versículo 15, a sua destruição será repentina. Ela chega no final sozinha, sozinha ela termina, sozinha ela se vai, porque ninguém sentiu saudade dela. Quarta e última instrução sobre como não ser um tolo está do versículo 20 até o versículo 35. Bom, o que diz este texto? Eu quero ler com você a primeira parte. Diz assim: filho meu, ele se refere ou ele se dirige ao seu filho, né? Falamos isso a princípio. Depois, para todos os demais que leriam este texto e seriam instruídos, os filhos de seus filhos até. Guarda o mandamento. Olha a palavra, preste bem atenção nesta palavra. Ele diz: filho, guarda. Guarda, não joga fora. Guarda com você o ensinamento, o mandamento do teu pai. Não deixes a instrução de sua mãe. Outra vez a ideia de ter com ele. Ele disse: ata-os perpetuamente no teu coração e pendura-os ao seu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Guardar a palavra ensinada pelos pais. Ter aquilo que da parte dos pais é uma boa herança, um legado saudável junto consigo. Olha, a gente que é filho, às vezes tem um pouco de dificuldade de fazer isso, né? Os filhos, e todo mundo é filho de alguém, tem dificuldade de dar ouvidos a tudo aquilo que os pais ensinam. Isso acontece, mas a gente deve lutar contra isso. Porque aqui a instrução é aquilo que o legado que o seu pai e a sua mãe dão a você, precisa ser acolhido por você como algo muito precioso,
e colocado no coração, fonte dos sentimentos. Deve ser isso que norteia, que equilibra, que apazigua, que filtra os seus sentimentos e as suas atitudes decorrentes dele. Mas também deve ser algo que está posto no seu pescoço como alguma coisa que vai adiante de você. É algo que você sempre se lembra antes de tomar o passo seguinte. É alguma coisa que norteia a sua próxima atitude. E ele está dizendo isso, queridos, não por acaso. Se nós abrirmos o livro de Êxodo, nós vamos encontrar lá Moisés trazendo a lei de Deus de cima do Monte Sinai. E a lei de Deus traz no 5º mandamento, o primeiro mandamento com promessa, que diz: filho, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sabe o que é isso? Morrer cedo é sinônimo de maldição de Deus. É isso. Quando um jovem morre na sua juventude, é porque ele, em algum grau, em alguma circunstância ou por algum motivo da vida, está experimentando o resultado da sua rebeldia, da maldição de que está recaindo das mãos de Deus sobre ele por ter sido desobediente à instrução que Deus deu a ele. Eu lhes conto um exemplo pessoal e trágico a respeito disso. Um primo meu, no ano retrasado, 22 anos de idade tinha somente, muito querido de todos nós. O primo saiu de casa, da cidade de Uberlândia. Se você entrar lá no jornal da época, talvez até encontre a manchete até hoje. Foi uma catástrofe. O primo estava na sua casa e disse para minha prima, que mora no interiorzinho de Minas Gerais, uma cidade distante 400 quilômetros de Uberlândia. Os irmãos lá da igreja de Porto Alegre acompanharam essa história comigo, alguns deles. Aconteceu que a mãe dele disse: não saia, não venha para cá sozinho de moto, é perigoso demais. Não faça isso. O primo desobedeceu a ordem da mãe, subiu na moto e marchou bem cedo do dia. O resultado é que menos de 2 horas depois chegou a notícia para a família inteira do Corpo de Bombeiros, lá do município de Uberlândia, de Minas Gerais. Disse que o primo estava andando com a sua moto na velocidade aparentemente normal da via, ele não estava em alta velocidade, quando de repente uma árvore caiu do barranco, arrancada pela raiz, e bateu sobre ele como uma raquete bate sobre uma mosca. O bombeiro que descreveu a situação falou que estava extasiado diante do acontecimento, porque parecia que alguém tinha pego a árvore com a mão e batido em cima do primo. Agora você imagina. Não havia carros antes, não havia carros depois. Não havia marcas de frenagem no asfalto, simplesmente a árvore caiu do meio do nada, sem chuva, sem nenhuma ação humana sobre o primo, e o primo ali teve a sua vida encerrada. Irmãos queridos, é com muita tristeza que eu conto essa história, mas é um exemplo muito próximo de nós, de que a desobediência ao pai e à mãe pode custar a vida de maneira repentina e chegar ao seu final como uma maldição pela desobediência. A gente precisa ter muito cuidado. Outra vez, repito a vocês, a palavra de Deus não é difícil de entender. A palavra de Deus é difícil de ser aceita. E é neste momento que nós precisamos pedir a Deus que nos ajude. Ele descreve essa situação e disse o seguinte: filho, guarda a palavra do pai e da mãe no coração para que ela te guie pelo caminho certo que você deve andar. O problema de quem não guarda a palavra do seu pai e da sua mãe no coração é que as pessoas erram o caminho. E quando ela erra o caminho, o resultado pode ser catastrófico e irreversível. Ele descreve aqui que a mudança de caminho, ou o erro do caminho deste jovem, versículo 24, foi trocar a vereda do prazer pela lei de Deus pela vereda do prazer por uma relação sexual ilícita com uma mulher adúltera. O livro dos Salmos, no capítulo 1, diz que o homem de Deus, você e eu, temos o prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditamos de dia e de noite. É assim que diz o Salmo, capítulo 1. Mas o homem que se perde no caminho troca o prazer da lei de Deus pelo prazer da relação sexual ilícita. Diz que esse jovem, da situação hipotética que aqui Salomão descreve, trocou este caminho do prazer da lei de Deus por uma mulher vil, que é uma mulher imprestável. Nós já aprendemos que o significado da palavra vil é o mesmo que Belial. Ele agora toma o caminho com ela e se perde nele. Veja, 2 coisas acontecem. Primeira coisa, o desejo no coração.
Quando a palavra de Deus não está impregnada no coração do homem, o seu coração está impregnado de desejos doentios. É neste momento que ele começa a desejar um lugar onde ele não deveria estar. E, em segundo lugar, ele diz que os seus olhos começam a trocar com a mulher alheia olhadelas, piscadinhas, passadas de olho, aquele segundo olhar perigoso quando a mulher passa por você. O primeiro talvez seja inevitável, mas o segundo é sempre muito perigoso. Ele diz, começa a trocar olhadelas com ela, o seu coração se infla e o resultado catastrófico, porque ele disse que a mulher adúltera, escute bem isso que eu vou te dizer, porque já estamos chegando no final. Ele disse que a mulher adúltera é pior do que a prostituta, porque a prostituta se vende ao preço de um pão. Ele está dizendo no versículo 26 que ela se vende ao preço de uma refeição, mas a mulher adúltera se dá de graça. É isso que ele está falando. Ela é mais perigosa do que a prostituta. Disse que a mulher adúltera sai à caça, versículo 26, se você puder acompanhar comigo. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Ela é como um animal selvagem que busca uma vítima para devorar. É isso que ele está dizendo. E ela não procura gente já devorada e perdida. Ela procura vida preciosa. Você se identifica com esta expressão? Ela procura alguém valioso, você e eu. Ela procura gente de valor para poder destruir tudo. E Salomão está dizendo o seguinte, se não for suficiente para você até aqui os argumentos que lhe dei, então carregue consigo o argumento do versículo 34. Ele disse, porque por causa do ciúme do marido, ou seja, pelo excitar, ou pelo ciúme, versículo 34, porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança, não se contentará com o resgate, e nem aceitará presentes. Se você não está convencido de que esta mulher casada pode ser a sua ruína, porque você acha que pode fazer com ela alguma coisa que fique em segredo, não se engane. No dia que o marido dela descobrir, ele vai te matar. É isso que o Salomão está dizendo aqui. Ele vai te matar. Ele está dizendo, você pode dar presente, você pode falar coisas importantes, você pode prometer que vai até ficar com ela em resgate, não é? E assumir a situação, mas ele disse, o ciúme no coração desse homem é o elemento que vai significar o final da sua vida de forma catastrófica. Tem muita gente que acha assim, depois que eu cometer o ato, eu peço perdão a Deus e o Senhor me perdoa. E eu vou dizer para você, é verdade. O amor de Deus é incrível e o seu perdão e a sua misericórdia vai muito mais além do que eu possa imaginar e do que a minha ética pessoal possa permitir. Quem sou eu para limitar Deus a alguma coisa? Mas o fato, queridos irmãos, é que Deus pode te perdoar, mas o marido dela não. E você pode ter que passar o resto da sua vida correndo dele, ou mais catastrófico ainda é ser encontrado por ele e amargar as consequências disso. Perdoado por Deus, mas esmagado pela mão deste homem bem nervoso. Portanto, queridos, Salomão nos ensina aqui 4 maneiras de nós sermos sábios e não sermos tolos, de maneira muito clara, que às vezes nos deixa até com um sentimento de nudez diante deles. E eu quero terminar essa mensagem, irmãos amados, deixando com você 2 conclusões para a nossa reflexão. E, finalmente, eu devolverei a palavra aos meus amados irmãos ali do outro lado. Salomão, o escritor deste texto, não é o homem mais sábio da história. Nós sabemos disso. Salomão é um homem que aprendeu e ensinou para o seu filho. Aprendeu possivelmente do seu pai Davi, dos rabinos, dos mestres da época, e ensinou ao seu filho Salomão. Aprendeu de Davi e ensinou aos seus filhos, né? Este é Salomão. Mas não necessariamente colocou em prática as coisas que ensinou, na verdade. Salomão fala do problema do adultério, mas é um homem que termina a vida envolvido com mais de 1000 mulheres. Perceba que ele era muito bom de teoria, muito ruim de prática. Nós percebemos aqui, queridos, que Salomão foi o homem que ensinou sabedoria, mas não se beneficiou dela sempre. Termina a sua vida em grande ruína, porque não experimentou pôr na prática aquilo que conhecia por teoria. Queridos irmãos, não desvincule o credo da conduta. Não abandone a teoria e a prática.
porque nós somos chamados para viver uma vida cristã. Nós somos chamados para sermos crentes, e não apenas para conhecermos de Deus e sabermos algumas coisas a respeito dele. Em segundo lugar, eu lembro vocês de nosso Senhor Jesus Cristo. Este sim, o homem mais sábio da história. Nosso Senhor Jesus Cristo aprendeu de seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus filhos, nós. E nosso Senhor Jesus Cristo colocou em prática absolutamente tudo aquilo que ele aprendeu. Jesus não é apenas um sábio, ele é o Pai da sabedoria. E Deus ensina a todos nós na sua palavra que está construindo em nós o caráter de Cristo. Nós não somos chamados para sermos equiparados ou sermos colocados por baixo, nós somos chamados por Deus para sermos colocados e equiparados por alto, por de cima. Nós somos chamados por Deus para um alto padrão de vida. Não apenas para dizer que somos melhores, mas para simplesmente vivermos uma vida plena. Nosso Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Para ter vida abundante, é preciso ser um sábio e não ser um tolo. É por isso que eu quero orar por você agora. Quero pedir a você que curve a sua cabeça, quero pedir a você que ore comigo brevemente e lembre-se de você mesmo nessa oração. E vamos pedir a Deus que nos ajude a viver uma realidade diferente para a glória dele mesmo. Oremos ao Senhor. Poderoso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra e pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque os Teus avisos chegam a nós em tempo certo. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é tão forte, tão contundente, que não nos deixa com dúvidas. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra tem selo de qualidade, a Tua palavra tem certificado de garantia, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é o garantidor. Por isso, Senhor, eu peço a Ti que ajude a cada um destes meus irmãos a considerarem cada um dos aspectos que a Tua palavra nos ensinou hoje. Abandonar a situação de fiador. Transformar a situação atual de fiador em uma situação nova onde ele não deve ninguém e não está por fiador de ninguém. Ajude-o também a não ser preguiçoso. Ajude-o a não ser uma pessoa imprestável, mas valiosa para todos os que estão à sua volta. Ajude-o a guardar a sua palavra no coração e a não mais ser alguém que despreza a sua palavra e colhe as duras consequências de mudar do seu caminho pelas veredas do pecado. Ajuda, Deus, a cada um destes meus jovens irmãos e também os de mais idade a viverem uma vida para a Tua glória, uma vida plena em obediência ao Senhor. Fica conosco, Pai, e ajuda-nos, porque nós precisamos de Ti. Somos gratos a Ti porque o que nós mais necessitávamos nessa noite, que é compreender a Tua vontade, isto o Senhor já fez por nós. E agora, Deus, pedimos a Ti que nos dê coragem e força para colocarmos em prática todo o aprendizado obtido do alto trono do Senhor. Guarda estes meus irmãos para a glória do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus, o Senhor desta igreja. Amém. Amém. Foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe vocês. E assim, passo a palavra agora a